Boa noite, gente linda. Boa noite, meninos, meninas, menines. Como é que vocês estão? Vamos chegando para nossa live, mais uma live com meu amigo querido Pedro Maratá. Que massa, né? Toda segunda-feira, 19h30, a gente está tendo esses encontros para falar de relacionamentos de um modo geral, mas principalmente relações afetivas, porque a gente está tendo a belíssima oportunidade que é uma mulher e um homem poderem falar sobre isso, poderem perguntar um ao outro e trazer as suas impressões, né? Porque a gente vem de muitas gerações, talvez todas, onde o homem e a mulher tiveram um pouco em pé de guerra, falando línguas tão diferentes, mas o que eu sinto é que, ok, somos bem diferentes. E isso pode ser uma característica muito positiva. A gente pode e deve aprender com o outro, né? Com esse outro gênero, com essa outra sexualidade, tudo que a gente precisa para nos completar internamente, para expandir a nossa capacidade de ser e estar no mundo, para se manifestar de uma maneira mais plena, mais completa, né? Nosso feminino, nosso masculino. Então, sim, os homens são mestres nesse quesito, né? E principalmente esses homens que eu tenho conhecido, que eu tenho visto, presenciado, que estão com todo esse processo de autoconhecimento, de se sensibilizar, de se conscientizar em andamento, assim como as mulheres, né? Então é muito bacana isso. Vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, que a coisa fica bem melhor, né? Então vou aqui chamar meu amigo. Deixa eu ver aqui que eu chamei o Pedro. Deixa eu ver se ele está entrando. Ah, Pedro! Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E Tudo você? bem aqui também, obrigado. Mais um encontro nosso, para quem não sabe, nós estamos aquecendo os motores para um encontro presencial em São Paulo, dia 20 de agosto, um domingo, durante 4 horas, né, Pedro, na tarde. Um 4 horas. lugar muito bonito, que é o espaço Casa Casulo. Fala um pouquinho aí, Pedro, como é que vai ser isso? Bom, a gente preparou um conteúdo muito especial para trabalhar com este equilíbrio do masculino e do feminino. Eu diria que a essência e a nossa vontade é realmente trazer mais consciência para esse tema do equilíbrio entre o feminino e o masculino, do equilíbrio entre o yin e yang, entre o equilíbrio entre a masculinidade e a feminidade e também trazer isso para o palco do presencial. Quer dizer, a gente pode falar disso na teoria, a gente pode falar muito sobre o que é uma coisa, o que é o outro, quais é que são as características de uma, quais é que são as características de outra, o que é ser mais masculino, o que é ser mais feminino, dentro do corpo de homem, dentro do corpo da mulher, mas aquilo que a gente propõe é que façamos um encontro presencial para poder explorar esses temas, para que a gente possa encontrar mais relações plenas através do autoconhecimento, que é, no fundo, o título que a gente encontrou para este encontro presencial. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estou a ver que estão aí muitas pessoas a chegar, pessoas de Portugal também. É um prazer estar aqui com você e vamos falar hoje, então, desses grandes temas, não é? Da constelação familiar, do Bert Hellinger, que também é o tema da nossa prática no dia 20 de agosto. A gente vai falar também sobre constelação familiar, sobre Bert Hellinger, sobre todo esse trabalho muito, muito profundo que ele desenvolveu e também vamos colocar na prática. Não é? Então a gente não vai só falar, a gente vai colocar
as questões na prática, com exercícios, utilizando ferramentas que são ancestrais, utilizando meditação, visualização e várias dinâmicas de grupo, para que a gente possa interagir mais com esse tema das relações plenas. E vai ser em São Paulo, capital. Muito bom. E quem está chegando aí, se quiser colocar o lugar da onde vocês estão assistindo a live e mandar também para os amigos essa live para chegar mais gente e a gente trocar, né? Trocar uma ideia também com o que vocês estão trazendo aqui na timeline. Então, é uma boa ideia. Então, Pedro, a gente né, combinou mais ou menos de falar hoje sobre as 3 ordens do amor. E, meu Deus do céu, assim, quando eu entrei em contato com esse conhecimento, eu realmente consegui perceber e foi para mim como chaves, né? Chaves para abrir portas de percepção, de consciência, para desatar muitos nós que eu carregava dentro de mim, né? Então, assim, são leis tão simples que eu até costumo falar que deviam ser ensinadas assim nos primeiros anos de escola, né? Já na relação das crianças entre elas, eu sinto que se a gente tivesse esse conhecimento, essa consciência, a gente poderia já trazer uma educação emocional, uma educação dentro das relações, que na infância são as relações de amizade, né? Então, assim, as crianças não têm relações afetivas adultas, mas têm as relações de amizade que eu sinto que são um treinamento para essa troca, né, entre as pessoas, né? Se a pessoa tem carências, como ela lida com a própria carência, como ela, né, compartilha as coisas que ela tem, tudo isso vai sedimentando na gente uma estrutura de tranquilidade, de leveza, de desapego, ou uma estrutura de apego, de carência, de insegurança. Então, assim, por exemplo, eu percebo também que existem inseguranças, né? Existem dificuldades que são mais pessoais, né? Que são ligadas a histórias, a experiências muito específicas de cada pessoa, né? Do que ela viveu na primeira infância. E existem dificuldades que parece que pertencem a todo mundo, assim, que são mais coletivas. Então, por exemplo, eu sinto que o medo de ser abandonado, o medo de ser excluído, meu Deus, assim, eu e todos que eu conheço carregam um pouco desse medo, né, de ser excluído, de ser abandonado. E eu sinto que a gente pode começar falando dessa primeira ordem do amor, que é a lei do pertencimento, e a gente vai, ao longo dessa live, trazer as outras ordens. Mas o que é que eu percebo em relação a essa primeira ordem do amor? A vida desenvolveu uma tecnologia para se preservar. Então, hoje eu percebo que a força da vida, o que mantém a vida, é uma força muito semelhante com essa força do amor, que não é o amor romântico, não é o amor dramático, é o amor maior, né? Que é o que sustenta a vida, é o que nos é a força da vida, é a energia vital, é o que impulsiona a vida. E parece que tem mesmo uma tecnologia de automanutenção dessa vida dentro da gente e na própria natureza. Tanto que a natureza é muito maior que nós, né? Se a gente começa a se comportar mal, como a gente tem se comportado, se a gente insiste nesse comportamento infantil que é autodestrutivo, vai chegar um ponto que a natureza vai nos tirar de cena e ela segue a evolução, porque a gente que tem que se encaixar, né? E entrar nesse fluxo que é muito maior que a gente, que é o próprio amor, que é a força da vida. Então, o que eu sinto é que as 3 ordens do amor, que são muito simples, são mecanismos que o amor desenvolveu para se autopreservar, para não ser destruído, para não ser desviado. Então, a lei do pertencimento, para mim, é a prova disso. Assim, ninguém pode ser excluído. Na lei do amor, ninguém pode ser excluído. E o que que acontece quando a gente tenta excluir uma pessoa? A energia dessa pessoa,
a presença dessa pessoa e o tema que provocou essa tentativa de exclusão vai ficar mais forte. Então, toda vez que eu tento excluir uma sombra minha, toda vez que eu tento excluir um pai, uma mãe, um amigo, um tema que eu não consigo dar conta, que eu não consigo lidar, toda vez que eu jogo algo debaixo do tapete, aquilo vai ficar muito mais forte, vai me dominar. Né? E trazendo isso para as relações afetivas, é a mesma coisa. Cada vez que a gente tenta excluir alguém, a presença, a energia dessa pessoa fica mais forte. Começa até, às vezes, a aparecer uma perseguição. Assim, meu Deus, eu estou fugindo dessa pessoa e me aparece um vizinho que é igual, me aparece um chefe que é igual, encontro, né? Enfim, aí vai namorar com uma mulher que é igual àquela ex que não quer falar, que quer excluir. Então, assim, a vida fica perseguindo a pessoa e não é castigo. É porque a pessoa precisa olhar para uma coisa que ela não olha. Não dá para excluir, tem que olhar. Então, isso me trouxe também uma tranquilidade em relação a esse medo de ser excluída. Porque existe uma lei muito maior que todos nós que me protege. Ninguém pode me excluir da família, de um grupo do qual eu faço parte, da história, da construção. Então, assim, essa consciência me trouxe uma paz, assim, sabe? Eu faço parte, ponto. Não tem, ninguém vai me excluir, né? E a gente tem muitas vezes essa atitude, um pouco da criança ferida mesmo, de medo de ser excluído, de ser rejeitado. Então, o que que você pensa sobre isso, na sua experiência? Na minha experiência, eu acho que existe um tema que é fundamental, que hoje em dia, mesmo na psicanálise ou na psicologia moderna, não se analisa muito, que é o facto de nós vivermos ainda com um cérebro que é muito, muito antigo, que chama-se o cérebro reptiliano, que é aqui o cérebro que fica atrás é o lóbulo que fica atrás do nosso cérebro. Nós temos três lóbulos, não é? E esse lóbulo, ele basicamente controla os nossos instintos. Existe essa ancestralidade codificada dentro de nós que diz que se nós não pertencermos e se nós formos rejeitados, nós morremos. Ou temos uma grande chance de morrer. Ou seja, os nossos ancestrais viviam em tribo, viviam dentro de comunidades fechadas, onde havia todo um conjunto de dinâmicas, onde uns caçavam, outros tratavam as crianças, outros cozinhavam, e havia um mantenimento, portanto, a manutenção das tribos, não é? E se alguém, por alguma razão, fosse excluída, teria que se desenvencilhar sozinha. E isso é realmente um grande perigo de morte. Porque antigamente as pessoas tinham que caçar. As pessoas não iam ao mercado, faziam o seu trabalhinho, eram os seus reais, iam ao mercado, comiam e sobreviviam. Não. Antigamente era realmente uma realidade completamente diferente. E o que isso representa é sobrevivência. Necessidade de sobrevivência. E eu acho que isso está muito impregnado em toda a nossa estrutura e em tudo aquilo que nós fazemos. Então existe um medo, existe um pânico, não é? Por isso é que a rejeição, ou inclusive, como nós estudamos, por exemplo, na psicanálise e também no coaching, não é? Que eu também sou coach de carreira e de vida, que o despedimento, não é? A pessoa ser demitida, pode ser tão ou mais penoso do que ser rejeitado por uma pessoa que você ama. Então, essa necessidade de sobrevivência, mesmo que a gente tenha, teoricamente, tudo aquilo que necessitamos para sobreviver, e mesmo se ficarmos desamparados, temos alguém que nos socorra, mesmo assim, esse cérebro reptiliano entra em funcionamento, cria um pânico tremendo, ficamos eletrizados, com uma sensação ruim de perca, de rejeição, de possibilidade de mortes, possibilidade de desamparo tremenda, que, independentemente da nossa realidade, ainda estamos nesse paradigma. Apesar de não existir seres que nos possam fazer mal assim de imediato, ou seja, aqueles animais que haviam
na selva, portanto, que seria um perigo iminente, não é? Hoje está tudo muito mais controlado, não existe isso, mas existe esse mecanismo dentro de nós. Então, o que eu acho é que nós compreendendo isso, e cada vez mais compreendendo quem nós somos, daí o autoconhecimento ser fundamental, nós compreendemos que mesmo que a gente perca o sentido de pertencimento a uma família, ou pertencimento a um relacionamento, mesmo que isso aconteça, a gente vai sobreviver. Esse para mim é que é o ponto mais fundamental, que é o ponto que também eu já passei muitas vezes, que é o ponto da rejeição. Aquela questão do coração doer é uma questão física. É um sufoco muito grande. E a pessoa não sabe como lidar com a situação e pensa que realmente, a um dado momento, não vai dar conta. O que é não dar conta? É realmente padecer. Padecer significa talvez morrer mesmo. Sabe? Sim. Então, essa questão do pertencimento também se diz, não é, dos bebés, que se os bebés não sentirem calor humano, toque, carinho, afeto, podem também morrer. Então não é suficiente simplesmente dar de mamar. Não é simplesmente dar alimentação. É uma energia que o bebê tem que receber para sentir presença, para sentir calor humano. Não é preciso ser da mãe, mas tem que ter esse contacto. Ele tem que sentir esse pertencimento. Senão, eu acredito que na cabecinha e no cérebro em desenvolvimento de um bebê, há ali um mecanismo que diz: não há ninguém aqui à minha volta, então eu não vou conseguir sobreviver. Sabe? Então, eu acho que a lei do pertencimento é realmente uma lei muito, muito forte. Nós realmente precisamos de pertencer. Agora, eu iria, e talvez vá, não sei se de encontro ou ao encontro de todo o estudo de Bert Hellinger, mas eu iria um pouquinho mais além, dizendo que a gente tem que pertencer a algo maior e a algo interno. Porque senão, aquilo que eu acredito, apesar de não ser uma experiência que eu tenha assim em grande escala, mas é essa conexão de nós connosco mesmos, para que nunca haja dependência. Quando a gente diz eu só me sinto pertencente se houver o outro, eu só me sinto pertencente quando há uma situação específica, eu só me sinto pertencente quando não sou rejeitado, quando a pessoa está fazendo aquilo que eu quero e por aí fora, quando isso não acontece, então o pertencimento deixa de acontecer. Então, como é que nós conseguimos realmente trazer esse amor de dentro para fora, para que, se ele tem reciprocidades, ótimo, se não tem, ele não deixa de ser emitido. Eu hoje, inclusive, vi um vídeo, hoje ou ontem, do Sadhguru, não é? Aquele mestre espiritual indiano, que ele dizia: o amor não é a representação do relacionamento. Não é o amor que faz com que você sinta algo pelo outro. É o movimento interior de amor dentro de você que, quando expresso, vai então ser recíproco ou vai ser espelhado pelo outro. Mas não interessa se o outro existe para que você expresse esse amor. Então o amor em si é uma coisa que você gera. O amor em si é uma coisa que a gente pode produzir, independentemente se há um objeto que receba esse amor ou não. E isso é uma grande questão nos relacionamentos. É aquilo que nós fomos ensinados. Você ama alguém. Não é que você é amor ou tem uma energia de amor e projeta esse amor naquilo que você toca, nas pessoas com quem convive, no trabalho que você faz. Não, normalmente é aquela pessoa gerou amor dentro de mim. Então, se a outra pessoa não existe, eu não sinto esse amor. E isso é uma coisa que todos nós temos a experiência, não é? E é assim que fomos educados, não é? Mas se nós pensarmos nos mestres espirituais, se pensarmos naquele aspecto da iluminação, onde uma pessoa, acredito eu, consegue chegar a um ponto
em que não precisa do outro ou de nada externo para sentir aquilo que é possível sentir-se internamente. O que é possível sentir-se internamente? Amor, compaixão, carinho, independentemente do reflexo que você está recebendo. Você pode estar recebendo reflexo ruim, reflexo de raiva, mas, por exemplo, você está a receber, normalmente, um reflexo de raiva, tristeza, angústia de um filho, principalmente se é um filho pequeno, você diz, nossa, tadinho, vem cá. Ah, está com raiva, coitadinho, anda cá. Você acolhe sempre. Quem está aqui, que é mãe ou que é pai, sabe o que é que eu estou falando? Por mais que essa pessoa da sua vida, filho, filha, deixe você louco, desnorteado, com vontade de esganar a pessoa, existe um amor que nunca se perde, não é? E você sempre há de acolher essa pessoa. Pode ficar chateado, pode recusar qualquer coisa dessa pessoa, pode inclusive rejeitar. Mas esse amor nunca há de desaparecer, não é? Então é isso que eu acho. Eu acho que o pertencimento é fundamental. Eu acho que é muito importante nós sentirmos pertencentes a alguma coisa, que é também um dos grandes antídotos de uma das grandes doenças que estamos hoje a atravessar, que é a depressão. Não é? Então, a depressão é um processo antissocial e quando nós sentimos pertencentes, temos um sentido de social, não é? de estarmos a socializar. E eu vejo como um tema fundamental para os relacionamentos. Claro que aquilo que eu estou dizendo é uma questão utópica. É uma questão, digamos assim, perfeita, avançada, ideal. Que é você sentir as coisas que tem dentro sem necessidade de uma projeção no exterior. Sem necessidade de apego, dependência emocional, mental e inclusive sexual. Eu sei que é muito fácil falar assim. Sei que na prática não é assim. E eu próprio não vivo isso. Mas sei que é um ideal. Uhum. E eu, inclusive, estou a trabalhar isso dentro de mim. É o farol, né? Para onde a gente olha, para onde a gente está se dirigindo. Você falou várias coisas aí, Pedro, muito interessantes da gente. Na verdade, essas três ordens do amor dariam cada uma live inteira, né? Mas você estava falando do cérebro reptiliano. Tem um dado muito interessante sobre o reptiliano, que é esse mais ancestral, e o neocórtex frontal, que é o mais recente, o mais desenvolvido, o mais complexo, é que o cérebro reptiliano ele é ativado em poucos segundos. E o neocórtex frontal precisa de mais tempo. Tanto que parece que aquele ditado popular, né, contar até 10, tem a ver com esse tempo da pessoa respirar, contar até 10 para acalmar esse reptiliano reativo, para chegar num raciocínio mais complexo, mais humano, né? Menos instintivo. Ativo. Então, mas assim, quando a gente fala de cérebro também, eu me lembro da neuroplasticidade do cérebro, né? Então, assim, o autoconhecimento nos permite justamente viver essa transformação sináptica em relação à nossa percepção da vida. Porque, assim, a lei do pertencimento, o que ela diz pra gente? Que a gente pertence à nossa família, que não tem como não pertencer. Porém, a percepção da criança é muito diferente de uma percepção madura, realista sobre a vida, porque a criança é dependente, ela é muito mais frágil. Então, de fato, para ela, um pai, uma mãe sair para trabalhar pode ser uma ameaça de morte, né? Eu lembro que meu pai saía para trabalhar e eu chorava assim, achando que eu ia morrer, né? Porque ele saiu para trabalhar, não vai voltar. Então, assim, a percepção da criança é um pouco distorcida, é um pouco fantasiosa, tem a ver com o mundo dela, de dependência mesmo, né? Então, hoje, na fase adulta, a gente pode substituir essa crença conectando com as leis reais da vida.
Porque se a gente não conhece essas leis, é como se a gente andasse no trânsito, né, dirigindo o carro, sem conhecer a lei de trânsito. A gente ia viver um acidente a cada esquina, a cada momento, né? A gente tem que conhecer as leis da vida. Então, assim, hoje que eu sou adulta, né, que eu não sou mais uma criança, que eu sei que tem dentro de mim esse medo do abandono, que tem a ver com essa ancestralidade, que tem a ver com a minha primeira infância, que de fato eu vivi momentos que, na minha percepção, foi abandono, não tinha nada a ver com abandono, mas eu entendi como abandono, tá tudo cravado na memória do meu corpo, né, das minhas sinapses cerebrais, está tudo aqui. Mas hoje, como adulta, eu posso viver essa neuroplasticidade do cérebro e substituir tudo isso, não com pensamento, mas realmente com experiências. Como é que faz isso? Assim, no momento que eu me sinto excluída, a adulta, a sábia em mim, outro dia até vi uma pessoa falando disso, né? Todo mundo só fala da criança interior e a sábia interior, né? E a adulta interior. E é exatamente isso. Assim, hoje eu posso desenvolver através do autoconhecimento esse aspecto adulto que no momento de medo de abandono, eu vou botar minha criança no colo e dizer você não vai ser abandonada. E aí o conhecimento da lei ajuda a gente, porque simplesmente é impossível eu ser excluída da minha família e de grupos onde eu realmente faço parte. Porque se o grupo tentar me excluir, se alguém tentar me excluir, a vida ou essa força do amor vai ao meu socorro, vai em minha defesa. Isso não pode acontecer. Então, o que a gente vê muitas vezes é que até por motivos de dor, por ter perdido alguém, né, ou por alguém ter causado uma vergonha, um constrangimento para toda a família, né, alguém que roubou, que matou. Então, assim, é até compreensível que essa família tente excluir essa pessoa do grupo, né, do clã da família, tente não falar do nome, tente apagar a existência dessa pessoa. E o que a gente vê na constelação familiar é que a energia dessa pessoa fica mais forte. O que vai acontecer é que descendentes vão representar essa pessoa, entre aspas, excluída, vão estar repetindo padrões de comportamento sem nunca ter conhecido essa pessoa, sem nunca ter ouvido falar dessa pessoa. Por quê? Porque tem essa força muito maior. E aí você trouxe justamente essa conexão com algo muito maior. A lei do pertencimento, inclusive, tem a ver também com toda a natureza, né? Com toda essa força da vida que está aqui no planeta, que é o próprio planeta, muito antes de nós, né? Que a gente faz parte dessa história, não tem como excluir a gente, mas a gente tem que evoluir junto com esse rio da vida que caminha, que evolui, que anda para frente, né? A gente tem que pegar esse bonde mesmo, assim, andar junto, porque a vida tá andando, né? A evolução está acontecendo e nós, né? Vamos ficar para trás? Então, assim, eu sinto que é como se a gente já fizesse parte disso e vai ficar, né? Vai sobreviver, vai se adaptar quem realmente conseguir se conectar com esse aumento de vibração que a Terra está vivendo hoje em dia, né? Que o planeta, como um ser vivo, está vivendo. E aí a gente até, se você quiser falar mais sobre isso, tudo bem, mas a gente pode entrar um pouquinho na lei da ordem de chegada, que é uma outra lei do amor, né? Que justamente, se a gente for olhar nesse termo da vida maior, né? Da vida do planeta, nós fomos os últimos a chegar aqui, né? Nós somos os irmãos mais novos dessa existência. Então, assim, a gente deve a toda essa tecnologia da vida, a todos os seres vivos, a nossa tecnologia corporal. Assim, só um exemplo, né? Assim, toda a tecnologia das nossas veias bombando sangue vem da tecnologia que as minhocas desenvolveram no movimento dela de pressão, né, para se mover, para bombear o nosso sangue, vem da tecnologia das minhocas. E assim é todo o nosso corpo. Tanto que existem, né, os paralelos entre os alvéolos pulmonares, o nosso cérebro e as fibras das folhas da árvore. Então, assim, existe
uma correspondência, uma das leis herméticas também, né? A lei da correspondência. O nosso corpo tem uma correspondência na natureza. Então, a gente é uma ponta, né? Um resultado de toda essa tecnologia da vida. E aí, na família, essa ordem de chegada se faz muito forte também. Cada um tem o seu lugar. No relacionamento também, cada um tem o seu lugar. O que é que eu percebi? Que eu tinha uma ideia equivocada, que quando eu chegava numa relação, que claro, né, se eu não tenho 20 anos, esse relacionamento teve outras pessoas antes de mim, né? E assim como eu também, quando chego numa nova relação, tiveram outros homens antes de mim, do que está chegando. E aí eu tinha uma ideia na minha cabeça que a lembrança, a memória daquelas que passaram, poderia ser uma ameaça, né? Muitas vezes me deixava insegura de estar sendo comparada. Só que hoje eu vejo assim e consigo agradecer todas as relações anteriores, porque se essa pessoa que eu estou conhecendo agora está encaixando perfeitamente comigo, né? Se a gente está se entendendo, se tem um grau de maturidade, de afinidade perfeito para que a gente realmente tenha uma experiência junto, seja o tempo que for, do jeito que for, isso se deve às relações anteriores que essa pessoa teve. Tudo que ela aprendeu em cada relação. E eu também tô hoje nessa maturidade que eu tô por causa das relações que eu vivi. Então, assim, eu comecei a perceber, dentro dessa ordem de chegada, que o meu lugar é um lugar maravilhoso, que não é a primeira que tem o melhor lugar. Isso é uma bobagem que a gente acredita, né? Assim, a primeira, a única, isso é uma grande bobagem. Se você consegue ter consciência, sustentar o seu lugar de quarta, quinta relação na vida de uma pessoa, você vai ter essa consciência de que essa pessoa amadureceu 3, 4 relações antes de você chegar. E você pega essa pessoa muito mais madura, né? Então, a gente tem essa crença muitas vezes, eu tinha, né, de querer o único lugar, ou ser a primeira, ou ser a única. E isso é uma bobagem, né? Mais uma vez, é uma crença de... uma crença equivocada de tudo que a gente tem aprendido numa sociedade que não buscava muito autoconhecimento e que agora começa a buscar. Então, essa ordem de chegada também é uma outra lei do amor que ajuda bastante a gente a se colocar, né? Porque o que tem força é o meu lugar. Eu só tenho força no lugar que é meu. Pode ser de terceira, de quarta, de décima, de vigésima, não importa. É o meu lugar. Nesse meu lugar eu tenho força. E a primeira teve o papel dela, a segunda, a terceira. Então, assim, também traz muita paz para o coração a gente aceitar o nosso lugar, que é o nosso lugar de força. Certo. Com certeza. Eu acho que uma das questões principais que acontece quando eu penso nessa lei de ordem é a comparação, não é? Ou seja, a gente tem a tendência de comparar as coisas. E quando a gente começa a ter autoconhecimento e começa-se a conhecer cada vez melhor, a gente sabe onde é que a gente pertence, sabe em que lugar é que a gente chegou, sabe o lugar que a gente ocupa. Não é? Então, essa questão da comparação deixa de existir. Porque aí eu já não estou a comparar com nada, mas eu estou a exercer aquilo que é a minha evolução até este momento e a minha percepção e consciência de vida. Eu acho que quando nós pensamos num relacionamento, por exemplo, tudo aquilo que aconteceu na sua vida até agora foi uma preparação para você encarar o momento presente e também encarar o futuro. Não é? E o que acontece com os relacionamentos, eu sinceramente, eu acho que é uma das faculdades ou universidades com mais adesão e também com mais evolução rápida. Então, eu, como o meu professor de psicanálise continua dizendo, não é? É tentar e errar. Então, quanto mais a gente tenta, mais fácil será acertar. Se a gente não tenta, ou se tenta muito pouco, é muito mais fácil errar. Então, dentro desse raciocínio,
quanto mais a gente se dá a oportunidade de aprender com aquilo que a gente já viveu e conseguir desenvolver aquilo que for com outra pessoa no momento presente, isso faz com que nós vivemos na realidade. Não vivemos naquilo que é o passado, naquilo que é o nosso medo do futuro, naquilo que são as nossas mágoas do passado, aquilo que a gente não conseguiu resolver no presente, mas a gente se entrega de uma forma mais verdadeira. Numa entrega mais de presença. Isso para mim é que é a essência dessa ordem, não é? A ordem de chegada é a ordem da presença. Uhum. Quando você chega e não se está comparando e não está tentando entender como é que você chegou ali, ou o porquê da pessoa ter escolhido você, ou o porquê de haver algumas dinâmicas, ou a comparação com as ex, ou com os ex, ou com as ações da própria pessoa com os ex, sabe? Isso vai tudo tirar você do momento presente, da presença de quem é aquela pessoa, naquele momento, que é uma pessoa completamente diferente. Nós somos pessoas diferentes de há 10 anos atrás. Porque é que a pessoa não há de ser? Então, é muito difícil as pessoas deixarem de se comparar, não é? Mas o que é certo é que são pessoas diferentes. Então, aquilo que eu acho muito interessante é a gente perceber, ok, eu estou chegando neste momento, a pessoa está chegando neste momento, e agora o que é que eu vou fazer com aquilo que é apresentado neste momento? Não com aquilo que é o passado. Daí a comunicação ser fundamental também. Daí a compreensão das intenções da pessoa. E por aí fora. Eu acho que é uma das leis mais interessantes mesmo. Sim. Essa coisa da presença é uma riqueza mesmo, assim, é uma libertação para nós mesmos, né? Da gente também poder ser algo novo, poder experimentar coisas novas com uma nova pessoa ou com a mesma pessoa. A gente se permitir a cada dia essa espontaneidade que a gente perde, né? Meu Deus, como é chato quando a gente se amarra, né, nos mesmos padrões e nas mesmas memórias de dor, quando a gente não exerce essa liberdade que a gente de fato tem, né? E tudo bem, assim, poxa, até hoje eu fui de um jeito, às vezes numa mesma relação, né? Tô com vontade de experimentar uma coisa nova, seja o que for, seja uma viagem, seja uma aventura, seja uma floresta ou algo completamente diferente, entrar numa fábrica de qualquer coisa, algo que a pessoa nunca pensou em fazer, a pessoa se permitir até a própria transformação, né? Sem medo de que o outro vai estranhar isso, o outro também pode até embarcar, né? E pode ser parceiro dessa liberdade, né? Então, é bem importante, né, sobre a nossa verdade mais profunda, que também tem a ver com esse amor que brota de dentro, que nasce de dentro, né? Porque o amor não vem de fora, como você estava falando também no início da live, a gente aprende que esse amor vem de fora, isso também é outro equívoco muito grande. E tem uma coisa em relação à ordem de chegada, Pedro, que eu fiquei com vontade de trazer aqui para as pessoas, que é dentro do casamento, porque essa ordem de chegada é algo assim meio matemático, sabe? Quando a pessoa está fora do lugar dela, ela não tem força. É muito comum a gente ver, por exemplo, filhos que não ocupam o seu próprio lugar. Por exemplo, um filho mais novo querendo ocupar o lugar do filho mais velho, querendo cuidar de todo mundo de uma maneira arrogante, ou querendo ocupar o lugar do pai, o lugar da mãe. Essa pessoa geralmente se esforça e não tem reconhecimento. O que ela recebe de todas as pessoas é uma raiva. Ninguém tem muita consciência de por que isso está acontecendo, mas é por causa dessa desordem. A pessoa está fora do lugar dela. Cada um tem o seu lugar. E essa humildade também faz parte de andar na vida sem quebrar tanto a cara, né? Então, no casamento, tem um padrão, né, que acontece muitas e muitas vezes, que é quando chega um filho, esse casal voltar os olhares para esse filho, né? E colocar esse filho na frente da força do próprio casal, sabe? Isso acontece muito. Aquele filho passa a ter o primeiro lugar naquele núcleo familiar.
e isso destrói a relação e, consequentemente, prejudica muito a estrutura, a segurança desse filho, desse bebê, dessa criança. Quando o homem ou a mulher, ou os dois juntos, começam a priorizar essa criança em detrimento da própria relação. Então, assim, o que a gente aprende também na visão sistêmica, nessa ordem de chegada, é que o bem-estar mais profundo, o bem-estar energético, espiritual mesmo dessa criança, depende desse pai e dessa mãe colocando a relação em primeiro lugar. Por quê? Porque a relação chegou antes. Né? Então, essa relação vai dar sustentação energética, emocional, afetiva para essa criança. Então, claro, a criança vai demandar talvez toda a atenção, todo o tempo dos dois. Porém, esse homem, essa mulher, ou essas duas mulheres, dois homens, não importa, esse casal, eles vão estar o tempo todo sustentando internamente, de qualquer maneira, nos olhares, nas palavras, na própria energia, eles têm a consciência de que a relação está em primeiro lugar. Ali está tendo um momento de pausa, né, dos namoros, dos afetos de uma maneira mais intensa, mas a relação está em primeiro lugar. Estão vivendo o momento de dar atenção para o bebê, porque é necessário, mas a relação está em primeiro lugar. Porque esse bebê um dia vai embora, um dia vai bater as asas, né? E esse casal precisa muito estar junto, estar unido de coração, para que isso aconteça da maneira mais saudável. Então, eu tinha sentido que era importante trazer isso, porque também é muito comum ver o casal priorizar o filho, achando que isso é bom para o filho, e não é. Internamente, o filho sente essa divisão do casal. Eu estou aqui a pensar e a rir assim por dentro, porque não é um riso de maldade, é um riso porque eu vejo, não é, por ter dois filhos e por o meu relacionamento com a minha ex-mulher ter sido aquilo que foi na altura, não é? E a gente com a consciência que conseguiu empregar no momento de ter os filhos foi a que foi. A gente já não pode voltar atrás, a gente já não pode mudar. Mas eu vejo o quão difícil é colocar em prática a teoria que a gente está falando e a teoria dos mestres e por aí fora, que eu nem sei, não é? Se o Bert Hellinger conseguiu utilizar todas as coisas que ele falava na sua própria vida. Uhum. Então, eu vejo que, enfim, médicos, filósofos, grandes psicólogos e psiquiatras da modernidade, portanto, do século XX, inclusive a XXI, conseguiram trazer muita coisa para as suas próprias vidas e esse foi, não é, o motivo principal pela qual eles se tornaram psiquiatras, psicanalistas, psicólogos e por aí fora. Ou seja, Freud, por exemplo, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, criou a psicanálise como método para se autoanalisar em primeiro lugar. E tenho certeza, não é? Como, por exemplo, Buda e outros mestres espirituais tiveram que ir ao encontro das suas próprias sombras, dos seus próprios sofrimentos, para poder transcender tudo isso. Uhum. Mas eles, em primeiro lugar, se confrontaram com o seu lado humano limitado, de crenças limitantes, e ter que superar tudo isso para depois poder abrir para uma consciência e uma prática totalmente diferentes. Não é? Então, eu às vezes coloco muito em dúvida certos conceitos, sabe? E certas teorias, porque na prática elas são realmente muito, muito complicadas de viver. Não é? Mas não deixam de ser alinhamentos, não deixam de ser questões de ordem prática. Não é? Eu só estou dizendo isto porque se eu não fosse a pessoa que sou, por exemplo, eu podia culpar todas as pessoas que me ensinaram no passado e que, efetivamente, não me trouxeram os resultados que eu procurava. Não é? E isso faz com que haja remorsos, haja conflitos internos,
e haja uma dificuldade de colocar em prática as coisas. Então, por exemplo, a célebre frase, não é? Se eu soubesse o que sei hoje, se eu na altura de educar os meus filhos soubesse aquilo que sei hoje, as coisas teriam sido completamente diferentes. E no fundo, essa é a evolução da pessoa, não é? Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente, entre aspas, envelhece, mais a gente tem experiência da vida. Então, mais facilmente a gente lida com os problemas da vida, com os desafios da vida, ou não, porque às vezes são problemas que a gente nunca pensou estar envolvido, não é? E depois há outra célebre frase que eu digo muito, porque sou muito aberto com os meus clientes, por exemplo. Não é? Quando eu digo, é muito mais fácil resolver o problema do outro, analisar o problema do outro, se colocar, inclusive, nos pés do outro e tentar ver uma solução para o problema do outro, quando é muito mais difícil fazer isso connosco mesmos. Mas, no fundo, aquilo que eu quero dizer é que estas teorias, não é? Que é ótimo a gente estar aqui a falar, podem ser colocadas na prática. E é isso que a gente vai fazer também no dia 20, nesse workshop que a gente vai fazer em São Paulo, capital. Então, enfim, espero que tenha esclarecido mais do que confundido as pessoas. Mas aquilo que eu realmente quero dizer é que talvez nós temos que levar mais a sério a teoria, sabe? Experimentar mesmo, né, Pedro? Observar, porque assim, por exemplo, o Bert, eu considero o Bert Hellinger um mestre, né? Aliás, toda a base dele é Freud, é Jung, é psicanálise, é tudo assim, né? Ele pegou todo esse caldeirão e observou, né? Mas, por exemplo, ele próprio, assim, com mais de 90 anos, assim, meses antes de fazer a passagem com 92 anos, ele estava pedindo para a esposa dele constelar a relação dele com a mãe dele, sabe? Que ele tinha tido um sonho, tinha tido uma percepção que era algo que ele ainda precisava constelar. Então, ele ainda estava tentando, né, buscando essa conexão mais profunda, mais plena com a própria mãe, com mais de 90 anos. Então, assim, todos, né? E é muito interessante isso, porque a gente, de fato, busca e desenvolve percepções e teorias a partir da nossa própria autorresponsabilidade, autocura, autotransformação. Porque, assim, nem é possível, eu vejo hoje, eu compartilhar algum conhecimento que tenha sido só estudado num livro. Eu nem tenho, assim, não tenho nem força para falar coisas que eu só estudei. Então, assim, é muito interessante porque essas ordens do amor são observáveis. Então, assim, eu tenho a sorte de observar na prática das constelações isso acontecendo, isso se comprovando o tempo inteiro, né? E é muito simples, porque sai da complexidade da dimensão da mente e vai para uma dimensão bem profunda, que é do inconsciente. Então, assim, essa ideia de que o casal energeticamente conectado vai sustentar a vida desse filho com muito mais inteireza do que esse casal entrar em conflito porque o filho está em primeiro lugar. Então, assim, é muito mais uma coisa de essência, de energia, do que de entendimento complexo da coisa, sabe? Então, assim, a nossa mente é uma tecnologia fantástica, né? De complexidade, de mecanismos que só o ser humano tem, a capacidade dessa autoconsciência, dessa autoanálise, da autoobservação, se descolar do problema, é isso que você fala. A gente vê melhor o problema do outro porque a gente não está dentro do furacão, né? A gente está olhando de fora. Então, assim, a nossa mente é incrível, mas às vezes ela complica algo que é muito simples. Então, o que a constelação traz, e que eu sou apaixonada, é uma simplicidade, é uma pureza, porque é uma percepção, é uma observação, e no caso o Bert, ele não inventou nada, ele observou ao longo desses mais de 90 anos, e claro, também aprendeu com muita gente que também observava, né? Mas assim, o que a gente vê na constelação é a exposição de dinâmicas muito simples,
Ah, se o casal não está com o coração conectado, não precisa namorar todo dia. Se eles não estão com o coração conectado, essa criança fica partida internamente. Pode ser um bebê. O bebê não entende nada, não tem nem cérebro desenvolvido, mas o bebê sente tudo. Sente a ruptura entre o pai e a mãe. Então, assim, é tão profundo e é tão simples, sabe? E a gente vê isso acontecer. Às vezes esse bebê vira um adulto partido no meio, porque esses pais estavam partidos e a gente sabe, né? Nós somos esse pai e essa mãe internamente de uma maneira muito profunda. Não é a personalidade do pai e da mãe, mas é a vida que veio através deles, né? Então é muito bonito porque tem essa simplicidade, essa pureza na essência desse trabalho, sabe? Que é uma Sim. observação, assim, ninguém fica muito. A gente aprende nem a julgar tanto as coisas. É o que a gente vê. Pai e mãe que botam a criança em primeiro lugar e se separam e entram em conflito, a criança fica partida. É observável, assim. É só a gente olhar até na nossa própria vida, né, ou na vida de uma pessoa próxima. Então, se a gente aprende isso, assim, na repetição de observar, de observar, de observar, isso vai realmente se tornando real, né? Verdadeiro e nos orientando para que a gente não erre tanto, né? Claro que a gente vai continuar errando, mas vai aprendendo, né? Não vai mais ficar caindo tanto no mesmo buraco, né? Com certeza. E tal como o Bert Hellinger, nós temos que ser buscadores, não é? Ele era um buscador. Até o último suspiro, ele era um pescador. E isso só nos fortalece através do autoconhecimento. Realmente, nós descobrimos quem somos, a nossa complexidade, é fundamental. Não é? E então, também para terminar, eu acho que estamos prontos para ouvir a terceira ordem do amor, não é? Ter ordem do amor, que é o equilíbrio da troca, né? Então, assim, a força da relação. A gente até trouxe um pouco isso numa das lives. A força da relação se dá através de uma troca equilibrada. Isso não é, né, uma conta matemática no sentido de que, eu contribuo com tantos dinheiros e outros têm que contribuir com tantos dinheiro. Eu vou limpar metade da casa, o outro vai limpar a outra metade. Não é isso, mas é cada dando o que tem, o que pode naquele momento, é cada um contribuindo com o seu melhor, é esse equilíbrio de doação entre ambos os lados, né, que realmente cria a força e a conexão entre duas pessoas ou mais pessoas. E o que eu sinto de falar, que também é uma percepção, é uma chave, é que essa troca ela pode ser positiva ou negativa e vai criar conexão. Por exemplo, um casal onde existe troca de violência, de ataque, né? Um casal onde tem uma vingança ali rolando, né? Um conflito onde um está o tempo todo querendo dar um troco, dar uma moeda mais prejudicial, querendo se vingar do outro. Isso também cria força de conexão entre os dois, né? Que é um dando troco para o outro e acaba virando uma corrente, assim, onde nenhum dos dois conseguem sair, né? A relação tóxica, mas que a pessoa também está revidando, né? Está sendo atacada e está atacando. Isso cria também uma força muito grande entre as pessoas. Então, que a gente possa querer presentear cada vez mais, né? Que a gente possa acordar para esse mecanismo e virar a chave. Se esse outro é alguém que a gente realmente ama, que a gente realmente quer ficar e quer sustentar como relação, que a gente tenha a força e a humildade de virar a chave. Né? Quando essa bola de neve começar a crescer no sentido de um prejudicar o outro, dar o troco para o outro, né? Descontar no outro, que a pessoa acorde para isso e vire a chave e fala, não vou entrar nesse jogo do meu próprio ego. Eu vou mudar a roda, eu vou mudar o sentido desse giro. Eu vou presentear, eu vou dar o que eu tenho de melhor, né? Para que também esse giro cresça no sentido de trocas positivas, né? De presentear e de saber receber também. Então, esse equilíbrio da troca também é algo que a gente observa assim com muita força.
Muito bom. Eu lembro-me agora de esse equilíbrio. Muitas vezes as pessoas pensam que é matemático, não é? Uhum. Então, aquela autora que faz também muita coisa, a Brené Brown, que ela fala sobre que normalmente as pessoas dizem, não é? O casal tem que ter equilíbrio, então tem que ser o 50-50, portanto cada um tem que fazer uma parte equivalente à do outro e tal e tal. E ela dizia que isso na prática não resulta. Não é? Que normalmente o casal pode estar os dois a 50%, como pode um ter tido um dia muito, muito chato e chegar a casa e estar a 20%, e o outro tem que decidir, olha, não te preocupes, eu faço os 80 hoje, porque eu também estou com vitalidades, porque eu estou com bom humor, etc. E você faz os seus 20 e está tudo bem. Sabe? Esse é o equilíbrio. É a gente perceber onde é que o outro está para a gente poder complementar. Em vez de ser um equilíbrio de os dois têm que estar ao mesmo nível, sempre, é o equilíbrio no, ok, a gente não está ao mesmo nível, mas equilibramos um ao outro. Então, quando você está com necessidade de alguma coisa que eu consigo dar, eu dou. Quando você está com energia alta e eu também, ótimo. Mas se eu estiver com energia baixa, você me complementa. Compensa. Compensa. Ou então, estão os dois com energia baixa. Então ficam mais caladinhos, ficam mais introspectivos, ficam mais no seu cantinho. E equilibra-se também, assim, dessa forma, sabe? Porque é muito comum, não é? Um chega chateado, o outro não sei o quê, não sei o que mais, então, então quer saber, se você está assim, se vire. Não é? Eu vou dar uma volta, eu vou sair daqui e não aguento mais. É muito normal. E também está tudo bem se isso acontecer. Agora, o que é importante é que esse equilíbrio não seja uma questão só matemática, que é aquilo que ainda se vê muito nos relacionamentos e às vezes nessa questão da igualdade de género, não é? E, portanto, esse equilíbrio que a gente tem que chegar, mas a gente tem que chegar à fórmula certa, não a um 50-50. Estou a falar de relacionamentos amorosos, não é? Se estivermos a falar de igualdade de género, inclusive é um pouquinho diferentes, porque aí já se compreende números iguais e matemáticas iguais, não é? Mas nos relacionamentos amorosos eu vejo que é preciso ter o equilíbrio, esse é que é o foco. Agora, como é que a gente chega lá depende de caso para caso. Na verdade, esse equilíbrio é a pessoa dar o que tem, né? O melhor que tem naquele momento, né? Um ótimo exemplo disso, né, dentro das constelações, né? Ou dessa filosofia, dessa visão sistêmica, é quando a mulher está grávida. Porque, no fundo, toda a visão sistêmica das constelações observa o que está a serviço da vida. Então, assim, esse é o grande motivo para que tudo isso aconteça dessa maneira. O que está em primeiro lugar é sempre a vida, né? Então, assim, tudo está a serviço da manutenção da vida, dessa tecnologia da vida, que é a força do amor, é a força, né, desse rio que corre para frente, que evolui. Então, assim, um exemplo bom disso é quando a mulher está grávida, porque ela não vai poder contribuir como ela estava contribuindo antes, né? Ou fisicamente, ou por causa da disposição de energia, ou talvez tenha que dar uma pausa no próprio trabalho, no próprio emprego. Só que o que essa filosofia diz é, meu Deus do céu, essa mulher tá oferecendo um serviço, ela está se colocando a serviço da vida da maneira maior que existe, né? Ela está carregando uma pessoa dentro dela. Então, assim, todo esse fundamento tem a ver com a manutenção da vida. Se essa mulher não pode fazer nada porque ela está carregando uma vida, ela não precisa fazer nada, assim. Ela está fazendo tudo que uma pessoa pode fazer para servir a vida, né? Assim, literalmente, ela está gestando uma vida. Mas o que é interessante, que hoje, para mim, né, mudou quando eu tomei consciência da ordem do amor, é a atenção para que eu realmente esteja sempre dando o meu melhor, né? Então, assim, dentro de tudo que eu posso dar, dentro do meu melhor, eu estou atenta para dar o melhor.
porque antigamente tinha uma coisa de, né, que tem a ver com o jogo, com a imaturidade, com a insegurança, né? De, não vou dar tudo, ou essa coisa do, né, ou dá de mais ou dá de menos, né? Não tinha essa atenção com o equilíbrio. Hoje eu já tenho bastante atenção com isso. E até em todas as outras relações, né? Em relações de trabalho também. Até os dois, o ideal é que cada lado possa se encontrar no meio, né? Isso é o ideal para que tenha esse equilíbrio, né? Que cada lado tenha esforços similares, né? Sim. Esforços, cada um vai poder dar mais ou menos em cada momento, mas os dois lados querem dar, né? É o querer de cada um. Exatamente. E é essa intencionalidade positiva, não é? Que nos faz sentir esse pertencimento, nos faz sentir a ordem de chegada, e nos faz sentir a vontade desse equilíbrio. E tentando sempre o nosso melhor. Graças a Deus, hoje eu me sinto muito mais preparado para ter relacionamentos não só saudáveis, mas também com uma grande consciência que há 5, 10 anos atrás não conseguia. E conseguir lidar com essas situações de uma forma equilibrada também, dentro de mim, em primeiro lugar. Então esse equilíbrio tem que existir dentro de mim. E não pode ser só ao nível emocional. Tem que ser também ao nível físico. Não é? O aspecto físico que compreende uma boa alimentação, bom exercício físico, bom sono, para que tudo mais possa resultar. Eu, como pai, já cuidei de toda a estrutura da casa enquanto as mulheres estava grávida, principalmente nos finais, não é? E também durante os primeiros meses pós-parto. E foi um prazer. Não é? Ou seja, é realmente compreender onde é que nós pertencemos, em que âmbito é que a gente pode ajudar, onde é que a gente é mais útil. Não é? E esse equilíbrio é fundamental. E hoje em dia eu acho que isso cada vez está sendo mais compreendido. Apesar de ainda haver muito machismo, apesar de ainda haver muita incompreensão, apesar de as pessoas ainda se colocarem abaixo umas das outras, só porque sentem que têm menos dinheiro, ou menos status, ou menos popularidades, ou seja o que for. Não é? Então, cada vez mais, as pessoas estão-se a conhecer, estão a procurar soluções que as ajudem a compreender quem é que são, seja em filosofias espirituais, ou seja, inclusive em religiões, ou inclusive em terapia. Há muitas pessoas hoje em dia que estão a buscar muito mais na prática e ativamente processos terapêuticos para se autoconhecerem, porque percebem, não é? Que não é o outro que vai resolver o seu problema. Não é o outro que vai dar a solução. Pode dar uma direção. Pode falar pela sua própria experiência de como lidou com a situação, mas não quer dizer que resulte para você. Então nós temos que descobrir realmente quais é que são as soluções e ir atrás de concretizar e manifestar essas soluções. Então tudo depende de nós, mas com esse autoconhecimento. Então, essa é realmente a solução para tudo, para mim. E é muito bom de ver assim os homens resgatando esse direito, né, de lidar com o parto, né, com todo o momento da amamentação, dos cuidados com os filhos. Porque, meu Deus, coitado dos homens que não se davam, não se permitiam a experiência, né, dessa emoção que é lidar com o filho desde a barriga da mãe, né, de conversar com o filho, de se emocionar com o filho, de ocupar mesmo esse lugar de pai. E aí uma coisa que eu sempre tive também na minha consciência é que as mulheres criavam esses homens dessa maneira, né? Então essa consciência não existia nem nos homens e nem nas mulheres, né? Esses homens eram criados para massacrar seu feminino, não chorar, não se emocionar. As mães ensinavam isso. E não estou julgando ninguém. A gente também não sabia muito como a gente sabe hoje, que é homens e mulheres
terem feminino e masculino dentro de si, bem estabelecido, bem desenvolvido. Então, da mesma forma que as mulheres hoje podem conquistar tudo que elas querem ter sem depender de um homem, o homem também pode viver tudo que a mulher sempre pôde viver, sem que isso seja um prejuízo da sua masculinidade, né? Então, assim, o pai do meu filho e acho que meus dois irmãos e a maioria dos homens que eu conheço, assim, que frequentam os círculos que eu frequento, todos eles participaram ativamente desse processo de amamentação, né? De pegar o bebê chorando para a mãe amamentar. Ah, não posso dar de mamar? Ok, eu que vou pegar ele no berço, eu que vou carregar, eu que vou, né? Eu quero fazer parte disso e me emocionar com isso. Então, assim, eu sinto que é um presente para os homens poder se permitir a né, essa experiência de ocupar um lugar mais sensível, um lugar de pai mesmo, né? Que não é só estar lá na caça, no meio da floresta, matando um bicho para os filhos comerem, é poder ninar esse bebê, né? É muito lindo. No fundo é ser o suporte, não é? Sim. Eu, por exemplo, só para dar aqui uma última história aqui, só para você ver, não é? As diferentes coisas que eu já fiz, porque do parto da minha filha, fui eu que fui o parteiro. Ah, sério? Conta isso, Pedro. Muito rapidamente, nós estávamos na Alemanha e a Alemanha tem um sistema de saúde um pouquinho diferente, não é? Então permite que as pessoas possam ter partos em casa. Então a gente preparou tudo, fez, não é? Comprou uma daquelas piscinas para colocar em casa, enchemos a piscina e tal, e a parteira era suposto vir, só que atrasou-se. E a minha mulher, lembro-me, disse, olha, é agora, a gente não pode estar à espera. Então ela agachou-se dentro da piscina e eu coloquei as mãos por baixo e ela veio para os meus braços, eu coloquei a criança nos braços dela e a gente esperou uns 15, 20 minutos até a parteira chegar. Ai, que Não teve incrível. como. Então, graças a Deus correu tudo bem, mas nós percebemos aquilo que principalmente os homens, não é, podem fazer em relação aos suportes, não é? Nós não podemos ter filhos, nós não podemos ter a experiência do que é ter um parto, não é? Mas nós podemos auxiliar, podemos estar juntos, podemos segurar a mão, podemos tornar a coisa mais cómoda, podemos sair e ir pegar qualquer coisa e voltar. Não é? Então, estamos ali de suportes. E isso é uma bênção, porque, nossa, eu vivia tudo outra vez aí eternamente. Todos aqueles momentos, viveria eternamente só para experienciar aqueles cheiros, aqueles, aquelas sensações, enfim, tudo, tudo. Uma perfeição. Incrível. Só de me lembrar, uma perfeição. Muito bom, maravilhoso, gente, que experiência maravilhosa. Não, e hoje até tem aquele suporte de bebê que os homens podem, quando o bebê está muito novinho, assim, recém-nascido, até um pouco maior pode também. Mas quando o homem coloca aquilo com o bebê encostado na barriga, pode ter uma sensação muito parecida com carregar o bebê na barriga, né? Porque Então, fica muito colado aqui com toda a região né, do tronco e ali perto do coração, e o bebê também está escutando o coração do pai. Então, assim, que bom. eu tenho fotos trabalhando no computador com o meu filho, há 16 anos atrás, o meu filho naquilo que, eu não sei como é que se diz aqui, mas em inglês dizemos sling. O Então sling. é um daqueles panos É, e ele estava aqui no meu peito e eu estava a trabalhar. Eu tenho fotos, inclusive, com isso. é. Então, Dormia muito no colo dele, assim, não, e, né, para o menino dormir no colo do pai. Menina também, né? Mas para o menino, meu Deus, é incrível. Que maravilhoso! Gente, ó, então, dia 20 de agosto a gente vai estar em São Paulo, presencial, vai acontecer mil coisas que nem a gente sabe. A gente vai abrir um campo e a gente tem algumas coisas programadas e muito espaço para surgir,
o que a gente quiser que aconteça lá coletivamente. Então, tem o link na minha bio, na bio do Pedro. Essa é a penúltima live nossa, semana que vem é a última, e depois é presencial, não é isso? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, estão todos convidados, os links estão nas bios para explicar tudo aquilo que vai passar, os valores, as contribuições e por aí fora. E é só ir, não percam esta oportunidade, vai ser um mar, um oceano de novas sensações, de novas práticas e só podemos aprofundar. Não é? Isso mesmo. Obrigada, Pedro, Obrigado, por esse eu. Uma uma ótima boa. noite. Beijos e abraços. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.